Olá, sejam bem-vindos ao canal do chefe Jorge Nascimento. Então hoje vamos fazer uma receita. Normalmente os cozinheiros hoje em dia eles não dominam a parte da pâtisserie, como chamam, né? Que é a confeitaria. Pâtisserie é o nome em francês. Isso eu pessoalmente acho que é uma falta, assim, tem que ser completo, né? Tu vai ao hotel, por exemplo, como chefe de cozinha de hotel, eu tinha que dominar toda essa questão da comida salgada, da comida doce, da padaria, porque ficava todos esses setores que eu chefiava, né? Além de eu gostar. Na realidade, era a minha primeira vez que eu fiz uma receita, tá? No jardim de infância, eu estudava no IPA, Instituto Porto Alegre, e a tia Cristina, que era minha professora, a gente tinha oficinas ali embaixo da fonte da juventude. Nossa sala de aula era lá embaixo na escadaria, quem conhece o IPA sabe do que eu estou falando, e lá nós fazíamos receitas das aulas de culinária, né? E a primeira receita que eu fiz foi uma nega maluca. Acho que eu devia ter, eu e meus colegas, né, de jardim de infância, a gente devia ter uns 6 anos, 5 anos, por aí. E aí então assim, ó, e realmente eu comecei, o doce para mim foi mais fácil de fazer antes de eu me ingressar na cozinha salgada. E hoje a gente vai fazer um clássico, na realidade, até essa aula ela surgiu porque a minha amiga Luciana Teichmann, né, nós jantando um dia desse, conversando, ela falou que estava com desejo de comer um mil-folhas como se comia antigamente. E aí a gente resolveu então fazer esta aula aqui para voltar, né, à questão do mil-folha bem feitos, tá? Millefeuille, que é uma receita, na realidade ela é francesa, tá? Esse mil-folhas que eu vou ensinar para vocês hoje, eu não vou fazer a massa folhada, tá? Eu me lembro, isso era 1987, 88, por aí. Eu fiz um curso de massa folhada em Porto Alegre com as culinaristas, né? E aprendi a fazer a massa folhada. E depois, obviamente, aprendi mais ainda profissionalmente quando eu comecei a virar chefe executivo e chefe de cozinha de hotéis. E foi uma das primeiras coisas que ela ensinou, né? A Noêmia, tá? Ensinou foi fazer o mil-folhas e depois os enroladinhos de salsicha. Mas voltando para cá, tá? Passamos tanto tempo, né? Desde essa data que eu falei, e hoje a gente tem várias massas folhadas de qualidade prontas, né? Porque a massa folhada ela é bastante trabalhosa, ela leva tempo. A massa folhada francesa leva 24 horas para fazer. Depois a gente tem essas massas folhadas mais modernas, que a gente usa gordura vegetal. Elas são um pouco mais rápidas, mas não ficam prontas por menos de 3 horas. E eu vou usar então uma marca de massa folhada que tem no mercado. A primeira marca de massa folhada pronta do mercado, que eu me lembre também, é mais ou menos lá pela final da década de 80, início da década de 90, era a Arosa, tá? E depois dessa surgiram várias outras, inclusive já elas folhadas, que a gente chama, não é folhadas, quer dizer, elas já estão laminadas, tá? Antigamente eu tinha que abrir a massa folhada com o rolo até a espessura que eu quero. Hoje a gente pode comprar essa em bloco, como a gente chama, ou já comprar ela já praticamente na espessura que a gente vai precisar usar. Então assim, ó, vamos aprender a fazer então o creme de confeiteiro, tá? Que também chama-se creme de pasteleiro. Normalmente a gente usa essa terminologia mais para o lado espanhol, né? Ou o creme de pâtisserie, que é o francês. Eu vou fazer uma versão minha, que inclusive eu usei essa versão numa consultoria que eu dei há muitos anos atrás no Hotel Serrano. Tá? Eu fiz um pulinho do gato para agilizar o processo. Tá? E a receita clássica, antiga, tá? Que é uma receita lá pelo século XVII, por aí, o espessante do creme de confeiteiro era a quantidade de gemas que se usava. Tá? E hoje a gente usa ainda a questão da gema, mas eu vou usar bem menos gema do que a receita original, que era em torno de 36 gemas, às vezes para 1 litro, 1,5 litro. E eu vou mostrar esse macete aí que vai ajudar a gente ter um creme, né, de confeiteiro muito saboroso e não vai precisar usar tanta gema que às vezes não, normalmente o gosto demais de gema para mim me incomoda. Então vamos aos nossos ingredientes.
Voltando então, vamos aos nossos ingredientes. Vamos começar com os ingredientes. Eu vou falar sobre os ingredientes gerais. Eu vou começar fazendo tá? Porque aqui nessa receita a gente tem 3 coisas para fazer nela, tá? São 3 procedimentos para transformar numa receita só. Então vamos aos ingredientes para fazer o nosso mil folhas. Iniciando pelo nosso limão, tá? Aqui eu estou usando limão verde. Depois nós vamos para o nosso açúcar refinado. Para essa receita a gente vai utilizar 2 gemas de ovos de galinha, farinha de trigo, manteiga, essência ou extrato de baunilha, leite, amido de milho, tá? Que vem ser a maisena é a marca do amido de milho, e uma massa folhada pronta, que eu estou usando aqui uma fábrica, né, que tem há muitos anos aqui no sul, que chama-se Pavioli. Não estou fazendo merchandising, tá? Mas já usei ela em outras, inclusive para fazer Duque de Wellington, e deu super certo. Bom, os utensílios que a gente vai precisar para fazer a nossa mil folhas: um espremedor de limão, colheres de mesa, faca, espátula de silicone, bol e um fouet elétrico, né? Ou manual ou uma batedeira, tanto faz. Que é a nossa tábua de serviço. Então vamos iniciar pela fase 1, que é fazer o creme de confeiteiro. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer então é pegar as gemas. Aqui eu tenho 2 gemas, tá? Coloquei as gemas aqui. Vou largar aqui. E o meu açúcar. Tá? E já vou colocar também a minha essência de baunilha. Para que eu uso a essência de baunilha? Eu coloco, tem receitas espanholas que usam muito a questão do cítrico, né? Raspas de cítrico, óleo essencial de limão, de laranja, para tirar aquele gosto da gema. Então a gente sempre adiciona a gema, tá? Ou, no caso aqui, a receita é bem francesa, vai se usar a baunilha, tá? Poderia estar usando aqui as favas de baunilha, elas são infinitamente mais caras do que o extrato e muito mais caras ainda do que a essência de baunilha, mas nada vai impedir de que eu possa, se eu tiver condições só de usar a essência ou só comprar o extrato e não usar a questão da vagem, né, da baunilha, não tem problema nenhum. Se eu for utilizar a vagem de baunilha, eu tenho que aquecer o leite com aquela resina dentro da fava de baunilha para que ele aromatize, tá? E tem mais uma outra coisa que pode utilizar. Se por acaso vocês não tiverem a essência nem o extrato e não quiser usar a vagem de baunilha, vocês podem usar o açúcar de baunilha, tá? Que inclusive tanto a essência como o açúcar de baunilha obviamente são sintéticos, tá? Mas não são ruins, peguem marcas boas, tá? E ele faz praticamente o mesmo procedimento que seria utilizado com as outras, tá? Aqui então eu vou fazer o que? Uma gemada. O que vem ser uma gemada? A gente vai bater as gemas com açúcar e a baunilha até que ela fique esbranquiçada e fofa. Isso é importante. Tá? Eu vou usar um mecanismo aqui, uma tecnologia, ou seja, uma coisa elétrica, mas eu poderia fazer isso também com um fouet ou um batedor. Eu me lembro agora, quando a gente era criança, que fazia quentão no inverno, e o quentão lá em casa, minhas avós ensinaram a gente a fazer eles com a gemada. E a gemada era perfumada ela com vinho do Porto. E eu me lembro de fazer, inclusive eu já fiz isso quando era criança para ajudá-las, né? Era uma caneca, uma colher e ficava batendo aquilo até que ficasse esbranquiçado, o braço ficava doendo. Então também pode ser, mas temos a tecnologia do nosso lado. Se você não tiver um batedor desse, usa uma batedeira. E aqui então, ó, eu vou até ela começar. Enquanto ela começa, eu tô com um bol mais aberto, por isso eu tô tendo esse cuidado aqui, tá? Pra não voar tudo.
realidade eu vou fazer uma coisa que é bom ter acontecido isso. Esse copo ele é específico para isso, tá? É só para não sujar. Vocês podem ver que a gema já começou a aderir, tá, no açúcar. E aqui eu vou ficar mais compacto. Aqui, depois eu volto pra cá. Tá, agora isso vem pra cá. Ó, só para mostrar a vocês, demora um pouco, mas vê que ele vai ficando, ó. Ainda não tá. Olha aqui a textura perto que estava antes, ó. Então não precisa se assustar dizendo que não vai dar certo. Tem que realmente bater, tá? Ó, pessoal, esse é o ponto, tá? Ó. Agora, em mim, vem o truque que eu disse para vocês que eu acabei adaptando. Eu coloco agora farinha de trigo aqui e bato. Vai ficar duro, tá? Aí eu vou diluir no leite até que ela fique, né, um pouco líquida e vou para a panela, adiciono o restante do leite, misturo e aí vamos para a segunda fase, que é a cocção, ou seja, cozinhar em fogo, tá? Então aqui tá a farinha. Vou colocar ela aqui. Tá? Ó. Ó, pode ver que ela ficou uma massa, né? E aí então eu venho com um pouco de leite e vou diluir só para ela poder ficar líquida, tá? Ó. Vou colocar um pouco mais. Veja bem se está aqui, ó, tudo, os cantos normalmente ficam, ó, certinho. Agora vamos pegar uma panela, preferencialmente, pessoal, eu sempre coloco nas minhas receitas panela de fundo, tá? Aquelas de alumínio muito fininha, tem que ter cuidado porque elas queimam muito rápido, tá? Então aqui, ó, tá a nossa gemada já com a baunilha e tudo que tem que ter de direito. Aqui ficou um pouco no fundo, ó. E ai que eu não faça isso, que a minha teacher me mata. Eu tenho uma teacher muito detalhista. E ó, pronto, ó. Aqui é essa textura que vai. E agora a gente vai levar ao fogão, tá?
para cozinhar. Tá? A gente vai cozinhando e vai mexendo. A gema, a gemada, né? Mais ainda a questão da farinha de trigo é que vai dar o ponto do creme de confeiteiro. Ó pessoal, já estamos no fogo. Eu vou ficar mexendo com fouet, mas pode ser uma colher de pau, pode ser uma espátula de silicone, tá? E aí a gente vai fazendo esse movimento até que ele comece a ferver e engrossar, tá? Quanto tempo vai levar isso? Creio que uns 15, 18 minutos mais ou menos no máximo, ele já deve estar pronto, tá? Se por acaso ficar um pouco mais grosso do que eu gostaria, aí eu vou dar uma diluída ali com leite, tá? Ah, e se for ao contrário? Se for ao contrário é bem mais complicado. Porque daí tu vai adicionar, por exemplo, algum espessante só para finalização, que a gente chama de embelezamento, e aí ele não cozinha o suficiente. Quem tem alguma intolerância a essas questões de glúten, por exemplo, ou tem alguma coisa com glúten, nesse procedimento de colocar o espessante na finaleira e não no início, provavelmente vai dar algum probleminha assim de intolerância, tá? Então vamos cozinhando aqui até o ponto dele. Ó, viu como tá já ficando espesso, tá? Lembra que quando ele esfriar, ele vai ficar também mais espesso. Então não é como se fosse uma manteiga, né? É ao contrário, é uma consistência de um creme chantilly. Ele é cremoso, mas firme. Ele dá uma desmaiadinha assim na hora de montar, mas não pode se esvair. Mas também não é para ser um bloco de manteiga. Ó, tá no ponto, tá? Agora a gente vai deixar ele esfriar, ele vai ficar mais denso. Então o nosso creme de confeiteiro, creme de pasteleiro, creme patisserie, tá pronto, tá? Outro pulo do gato, quem me ensinou isso foi a Maria Tereza Pessano. Naquela mesma época eu estava também dando uma consultoria para o Hotel Serrano e a Maria Tereza também estava dando a consultoria e a gente desenvolveu essa linha de vinão à serri, tá? Que são os pães doces para o café da manhã do hotel. E aí ela me ensinou esse pulo do gato dela. Quando ficar pronto o creme inglês, a gente coloca essa pelota, como se dizia antigamente, de manteiga em cima para que a gordura derreta e forme uma leve camada. Senão, no esfriar, ele vai criar uma nata em cima. Esse é o pulo do gato. Então, ó, adiciona um pouco de gordura e vai misturando. Ela vai derreter e vai criar essa espécie de camadinha de gordura em cima. Isso vai diminuir consideravelmente a questão dessa nata que fica em cima, que na realidade é como se fosse uma pele, tá? Então vamos para a parte 2 do nosso mil folhas. Bom, estamos com a nossa massa folhada do nosso mil folhas já no forno assando. E agora então a gente vai fazer o glacê. O que vem a ser glacê? Glacê nada mais é do que açúcar de confeiteiro, tá? Que a gente vai diluir ele com limão, isso é clássico, então ele vai ficar um docinho azedo em cima, é aquela camadinha, tá? De açúcar crocante que tem em cima, tá? É um pouquinho diferente o glacê do fondant, mas eles são meio parentes, tá? Então eu vou ensinar para vocês uma coisa bem antiga, tá? Você obviamente que pode comprar o açúcar de confeiteiro, o açúcar palpável, que a gente chama. Na realidade, o açúcar de confeiteiro, o açúcar palpável, nada mais é do que uma mistura de açúcar, tá? Refinado, bem processado, e 60% de açúcar e 40% de maisena, ou seja, amido de milho. Então aqui eu vou fazer essa receita caseira, tá? Eu tenho aqui 100 gramas, né, de açúcar. Eu vou botar ele no processador para transformar ele em pó. Ó, viu que ele fica bem fininho, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá? Adicione então 40% de amido de milho, maisena,
Não coloca direto aqui, dá uma misturada só para não levantar a poeira toda do que é mais leve, tá? E voltando a bater. Tá aqui nosso açúcar de confeiteiro caseiro. Tá? Lembre-se então, 60% de açúcar, 40% de amido. Agora a gente vai fazer o glacê com limão. Como é que eu faço o glacê com limão? Aqui, pego o limão, corto ele, coloco ele no espremedor, entra aqui, tira minha colher e suco. Tira meu limão, boto o segundo e espremo. E agora é só mexer e dissolver ele. Qual é a consistência? Ó. É isso aqui, ó. Eu vou deixar ele parado por alguns minutos, que daí ele vai absorver, ele vai ficar um pouquinho mais denso, tá? Mas é isso aqui que a gente vai fazer. Esse é o clássico, é aquela cobertura esbranquiçada, que fica como se fosse um pequeno mármorezinho, assim, né? E que ao morder, então, a gente tem as duas misturas, a acidez com a doçura e o perfume do limão. Isso é o glacê. Nossa massa folhada já está pronta. Ó. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos esperar ela esfriar. Então montar o nosso mil folhas. Não colocamos o creme de confeiteiro nela quente, porque obviamente vai diluir ele, ou seja, ele vai esquentar e aí ele vai tender a esvaziar para o lado. Daqui a um pouco voltamos para montar então o nosso mil folhas. Bom pessoal, então estamos com o nosso mil folhas já pronto. Olha aqui como é que ficou então, tá? Eu deixei ele passar um pouquinho do ponto, se você quiser ele um pouco mais branco, sem problema nenhum, tá? E vamos para montagem. Ó, primeiro, olha aqui como é que ficou o nosso creme, ó. Tá? Eu vou fazer uma versão bem caseira, tá, pessoal? Profissionalmente, o que a gente faria? Colocaria numa manga, né? E faria toda o recheio dessa forma. Então, ó, ele está na textura correta. Então aqui eu vou colocando bem no centro. Deixa cair. Vem mais aqui. Puxando. E depois ele vai se ajeitando para as pontas, ó. Vai preenchendo aqui pro lado. Uma segunda camada. Tá? Aí de novo vem. Larga bem no centro. Bem recheado. Dá uma segurada com a mão. E uma segunda camada. Eu acho que desse tamanho, tá? Ele tá legal para um lanche, tá? Eu não gosto dele muito alto, fica difícil de comer, tá?
E aí então, ó, lembra do nosso glacê? Eu vou dar mais uma mexida nele, ó, para quando ver que ele decanta um pouco. Então aqui no fundo a gente sente que ele tá um pouco mais, ó. E aqui então eu largo, ó. As costas da colher, vou largando. Essa parte aqui mais desbranquiçada, ele tem que dar uma secada, tá? À medida que ele secar, ele vai ficar glacê, ó. Aí a gente tem que esperar um pouquinho. Então vamos aguardar, tá com aroma de limão, tá bem bacana, tá? E aí vai dependendo da quantidade que eu preciso, que eu quero que ele fique. Então normalmente eu sei como se a gente fosse fazer uma demão de uma pintura, tá? A primeira, a segunda, a terceira, às vezes até a quarta. Ele vai solidificar, passa mais uma demão. Solidifica, passa mais uma demão. E aí vai criando essa casquinha crocante em cima. Vamos aguardar, né, para o próximo. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa receita de 1000 folhas com creme de confeiteiro. Não esqueça de dar o like, compartilhar essa receita para que ela possa rodar o Brasil afora, tá? E nos procure nas nossas mídias sociais. Vamos lá, então, nosso 1000 folhas, tá? Com creme de confeiteiro e o glacê, ó. Tá? À medida que eu vou deixando o glacê ficar e secando, ele vai criando aquela camada mais durinha, tá? De glaceados, dos docinhos glaceados, por exemplo, dos bolos glaceados. Então, agora vamos à parte mais difícil. Quebrar ele, ó, tá bem crocante. A outra dica que eu digo para vocês, façam ele e coloquem na geladeira para ele se manter mais firme, tá? Muito bom. Baunilha, limão, o crocante que tem que dar. Eu gosto dessa tonalidade da massa, que ela deixa um gostinho assim mais de biscoito, tá? Então, estamos aí. Nos siga aqui no nosso canal e até a próxima receita no canal do YouTube do chefe Jorge Nascimento. Uma boa semana a todos.